Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu host de produção, que como sempre está testeado de alergia. E comigo aqui eu tenho um grande amigo, Lucas. Amiguinho, você esqueceu o nome desse cast. Não, que isso? Cara, Galera, bom dia, amiguinho, bom dia pessoal que tá acompanhando a gente. Mais um Dois Nerds e uma Bíblia aqui com vocês. Mais um pouco de nerdices, com teologia junto e divagações minhas e do Beto aqui. Obrigado por você que clicou aí. Espero que vocês gostem do que vocês vão ouvir aí nos próximos minutos. amiguinho, é divagações ou é devagações? Divagações, né? É, tá bom. Divagações. Acho eu, porque eu acho que divagações seria andar devagar, né? Que daí é devagar. Ah, pode ser. Acho que vem dessa raiz, né? Deve ser divagação. Sinto eu que na minha fala, algumas vezes eu falo devagações, mas eu sinto que é errado, eu sinto que divagações é o correto. Eu acho que é o dicionário disso aqui que é divagação. Ah, ok. Delírios, raciocínio confuso, pensamento sem nexo. É o que a gente faz aqui. É o que a gente faz aqui, legal. Divagações dos dois nerds. Ótimo, muito bom. Meu amigo, tem um elemento hoje que a gente vai conversar aqui, presente em muitas histórias de fantasia. Você acredita em destino? Ah, rapaz. Destino como as pessoas geralmente acreditam, não, né? Eu acredito em Deus. Ok. Eu acredito no Doutor Destino, vilão da Marvel, que eu quero ver ser mais aproveitado nos filmes. Cara, mas essa ideia do destino é interessante, né? Existe uma força superior que rege as coisas, que faz com que as coisas funcionem, né? E a gente tem isso presente em diversas histórias. É como se fosse uma regra que permeia a história. Você já parou pra pensar nisso? Eu já parei pra pensar e, na verdade, quando a gente volta da história mesmo, do pensamento, a filosofia nasce também com uma tentativa de entender isso, né? A busca dos filósofos lá atrás, um tempo muito, muito distante, os filósofos, eles buscavam algo que eles chamavam de arqué, que era justamente essa razão universal que permeava o cosmos, né? Então, inicialmente, a preocupação deles era com o cosmos. Por que as coisas se tornam? Por que uma pedra vira uma pedra? Por que a água corre desse jeito? Por que o rio anda desse jeito, né? Corre desse jeito? Por que a montanha tem esse formato? Então há uma preocupação com o cosmos. Aí depois, com Platão e com Aristóteles, muda mais para o eu, né? Mais com Aristóteles até, né? O porquê que o ser humano é do jeito que é. Por que nós somos assim? Por que nós fazemos o que fazemos? É por escolha individual ou há algo por trás de tudo isso? Existe uma força superior. O arqué, então, vem mais pro humano dentro ali da filosofia. Então, assim, é algo que o ser humano pensa já e tenta entender há muito tempo. Muito tempo já que a gente tenta desbravar e compreender o que é, se é destino, se é algo do acaso, ou não tem nada traçado, então é o acaso mesmo, são o dia a dia e as escolhas que a gente faz do dia a dia que conduzem para tal propósito, ou é uma força superior, uma divindade, enfim. Eram os naturalistas que estudavam isso, é isso? Isso, tem os naturalistas, que são os primeiros, né? Os primeiros filósofos que se preocupam com a criação, né? A arqué da criação. Aí depois vem o Aristóteles, que é mais antropológico. O ser humano,
busca entender os mistérios da vida, e os mistérios da vida, convenhamos, eles não são desvendáveis, por isso que eles são mistérios. Se eles fossem desvendáveis, aí não ia ter graça. Mas quando a gente pensa nisso, e a gente sempre fala que a cultura pop, né, os filmes, as séries, os livros, de certa forma, eles imitam a realidade, a gente tem esses elementos, esse mistério também na nossa cultura pop. E a gente vai dar uma olhadinha em alguns elementos de algumas obras aí que meio que trazem essa ideia de algo maior regendo o mundo, ou definindo como as coisas vão ser, ou influenciando as ações dos personagens. Quase como se fosse o mestre do RPG. Não é mesmo? Ele tá ali, ele quer fazer... Às vezes ele quer zoar a party, mas às vezes ele também quer ajudar a party, e aí ele dá uma ajudadinha. Então tem alguém ali, parece que tá dando uma olhadinha por cima. Inclusive a criação dessas histórias, né, dessas tentativas de explicar, quando a gente vai para as filosofias mais antigas, para tentar entender o porquê das coisas serem assim, os gregos, inicialmente, viram como uma saída para responder isso nos mitos, que nada mais são do que esse tipo de coisa. O mito nada mais é do que uma tentativa de explicar o porquê as coisas são do jeito que são. O mito não é uma historinha que as pessoas criavam para fazer as crianças dormir, ou pra, sei lá, estão em volta ali da fogueira, não tem nada pra falar, vamos inventar uma historinha aqui qualquer. Nossa, sempre achei que fosse. Não. Mito é uma história que visa, apesar de ser fantástica e tudo mais, ela visa esclarecer algo a respeito desse arqué. Qual é a origem, né? Por que as coisas são do jeito que são? Qual é a causadora? Qual é o elemento causador e que conduz e que traça o destino das coisas? A filosofia vem com uma ideia de tentar... Eu vou usar um termo aqui que talvez não seja mais adequado, me perdoem aqueles que são mais instruídos na filosofia, mas ela vem para tentar quebrar esses mitos. Ela vem para tentar... A filosofia vem mostrar que o mito é uma resposta superficial, trivial, para um problema mais profundo, que a filosofia vai tentar resolver, né? Então os mitos que nós conhecemos aí da antiguidade, né? A história lá do Minotauro e do Teseu, por exemplo, é um mito que tenta explicar alguma coisa. Não lembro agora o que exatamente. Os deuses gregos é para explicar alguma coisa. Provavelmente vinculado ao nosso destino, né? Então, os deuses gregos, quando estavam de bom humor, estava tudo dando certo. Quando estavam de mau humor, tudo dava errado. Então, aí eles iam mostrando, o destino da pessoa não está indo tão bem, talvez ela desagradou os deuses, pegou eles num dia ruim. Foi a forma como eles acharam para explicar o porquê que as coisas aconteciam. Certo. Nesse sentido, a gente tem em todas as religiões, né? Havia um desejo de agradar os deuses exatamente por isso. Esse ser superior que rege, que cuida, que orienta a minha vida, eu preciso agradar, vou sacrificar, vou fazer várias coisas. E é engraçado que se a gente olhar em cada folclore, a gente vai encontrar cada região encontrando seus próprios mitos para responder suas próprias dúvidas, suas próprias perguntas, né? A gente pega aí a história do boto cor-de-rosa aqui da nossa folclore brasileira, é isso. É uma tentativa de justificar, de explicar alguma coisa. Sim. Você tem um problema e você não sabe a resposta racional. E aí você encontra no mito uma saída. A religião, ela nasce um pouco vinculada também a isso, né? Não é de todo vinculada a isso. Porque senão a gente estaria dizendo que o nosso cristianismo também é um mito, né? Mas as religiões, elas têm um pouco desse contexto de tentar explicar aquilo que é impossível de racionalmente de ser explicado. Então, para quem tem uma religião como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o nosso destino está sendo conduzido por alguém soberano, né, por uma entidade superior soberana, no caso dos cristãos, né, e aqui no 2 Nerds a gente vai nessa linha, o Deus da Bíblia, né, o Deus revelado na Bíblia, o qual nós não queremos ser um mito, mas a verdade absoluta, né, a causa de todas as coisas, seja de forma primária ou secundária. Mas você tem daí, por exemplo, no budismo da vida, que não tem necessariamente um Deus, uma divindade, você tem muito ser humano mesmo em suas escolhas, suas decisões. Aí o budismo, às vezes, ele tenta catar ideias de outras religiões, né? Que ele é mais uma filosofia, né? A ideia do karma, por exemplo. Alguns
budistas são hinduístas, então você vincula com o hinduísmo, ou existe até budistas de vertente cristã, e aí você vincula com o cristianismo e assim vai indo. O hinduísmo, os deuses, vários deuses deles, é uma religião politeísta, então o destino está vinculado a esses deuses, e assim a gente vai vendo. O problema, eu creio, é para quem não tem uma religião, né? Fica mais nebuloso ainda a tentativa de explicar como que o destino é tecido. Isso, os mitos, eles são uma tentativa racional diante da limitação da época de explicar certos elementos, né? E muitas vezes esses elementos são muito físicos, são elementos, coisas que eles não conseguiam explicar na época. Então, uma história padrão que a gente vai ter em vários folclores é o Sol e a Lua, como dois elementos que às vezes são amantes, às vezes não são amantes. Na mitologia nórdica tem o cavalo, um guerreiro que cavalga uma carruagem e ele carrega o sol para cima e para baixo nos dias. Então todo mundo encontra explicação para algo que não consegue. Mas quando você não tem uma revelação, né? As religiões, elas são pautadas dentro da revelação, assunto esse que a gente já falou aqui, vocês podem ver no nosso Nós Explica sobre revelação, que a gente explica um pouquinho sobre essa ideia. Mas eu acho que essa é a grande diferença, de quando a gente tem uma revelação, então a gente começa a colocar alguns pontos da vida a esse ser superior. A revelação pode ser, como nós acreditamos no cristianismo, genuína, ou pode ser, como nós acreditamos que os outros estão errados, um chazinho de cogumelo. Com todo respeito a quem acredita no que acredita, mas passa para algo sobrenatural. O fato é que muitos desses elementos do destino não se explicam. Então a gente passa dentro da fé, é a acreditar. Putz, eu acredito que está sendo feito conforme o destino, conforme o alinhamento dos planetas, né, conforme a vontade de Deus. Cada um vai acreditar no que quer e precisa colocar um voto de fé nesse elemento superior. Você comentou do Sol e da Lua, né? As ideias da telecriação, né? Todos esses povos antigos vão ter os seus mitos de criação, né? Vão ter suas histórias para explicar como que o mundo foi criado. Não só Sol e Lua, mas a criação de uma forma geral. Como que os animais surgiram, como que o ser humano surgiu. Também é interessante a gente ver a ideia de uma destruição, né, de uma catástrofe e depois uma reconstrução, né, a ideia de destruir, depois reconstruir. Tem histórias assim também, todos esses mitos mais antigos. A história da origem do mal, né, a origem da transgressão, da corrupção. Os mitos tentam explicar racionalmente como tudo isso aconteceu. Cara, tem mito de muita coisa. Eu lembro quando eu estava fazendo mestrado, como eu estava trabalhando com os mitos do Tolkien, né? Tive que ler muito sobre mitos, e tem mito de muita coisa repetido. Às vezes só muda o país de origem, né? O povo de origem, e os personagens, porque a história em si é a mesma. E aí a gente vai vendo, porque são povos que às vezes nunca tiveram contato entre si. A gente percebe como que o ser humano, isso é do ser humano mesmo, a tentativa de querer encontrar explicação para o que ele não conhece. Isso é algo do ser humano. A gente quer entender o futuro, que é nebuloso para nós. A gente quer entender um passado que a gente não presenciou. A gente quer entender, a gente não se limita ao nosso presente. Eu quero entender os próximos passos da minha vida, e eu quero entender o que aconteceu lá atrás, em momentos em que nem humanos existiam ainda. É bastante curioso isso, né, e bastante frustrante ver como nós temos dificuldade de acertar essas respostas. Em geral, o ser humano está errado. Né? Sem a revelação, ele está sempre errado. Não tem como. A revelação é o único caminho correto que vai dar uma explicação sensata e verdadeira. Às vezes pode não ser sensata, mas é a verdadeira. Né? Que é realmente a percepção de Deus a respeito do que aconteceu. Mas falando em mestrado e em Senhor dos Anéis, meu amiguinho, a gente tem esse elemento então presente dentro da nossa cultura pop, e dentro do Senhor dos Anéis a gente tem isso também, não tem? Tem bastante, né? Tem bastante. Eu vejo no Senhor dos Anéis, né, essa função a ser desempenhada, esse papel que as pessoas têm na história. Eu vejo um pouco do estoicismo grego. Eu creio que isso influenciou um pouco. O Tolkien era um estudioso da cultura grega, que é a ideia de dever,
né? O estoicismo trabalha muito com dever. Eu tenho um dever, então eu vou viver nessa vida cumprindo o meu dever. A gente vê bastante isso no Frodo, por exemplo. Ele tem um dever. O dever dele é levar o anel até a montanha da perdição e destruí-lo. Mas e se tivesse isso? Não tem e se no Senhor dos Anéis. Não trabalha com e se. É isso. A história conduziu para isso. Agora você vai e siga o seu dever. É o seu dever, é sua obrigação, é a sua função dentro de toda essa história que está sendo desenhada há muito tempo. Chegou o seu momento de contribuir com essa história. Eu acho interessante, e aí eu estou entrando no assunto do Senhor dos Anéis, o qual eu não conheço, mas eu fui apresentado aqui nas nossas gravações. Nessa ideia da criação do universo do Senhor dos Anéis ser uma grande música. Eu consigo visualizar essa ideia de que cada pessoa na Terra-média tem a sua função a ser desempenhada, porque elas continuam cantando esta música. E quando a gente pensa numa grande orquestra, mesmo que a gente fale, nossa, pra que 50 foi exagero, pra que 10 violinos? Cada violino tem a sua função na orquestra, não estão ali à toa. Não é que, nossa, tem violino sobrando, tem violino fazendo a mesma coisa e não serve pra nada. Não. Quando o compositor pensa na sua música, cada elemento ali é importante. E eu gosto de pensar no Senhor dos Anéis, pensando que o universo foi criado através de uma grande melodia, né? Cada um tem ali a sua nota a ser tocada. Com certeza. Inclusive aos homens, né? A gente falou aqui do Hobbit, o Frodo, mas a gente vê no Silmarillion que os homens, inclusive, eles têm um momento especial na canção que os Valar não participam dela. A criação do ser humano é uma parte da canção que só Eru quis participar. Né? Há um mistério até por trás de quem são os homens. Quando nascem os elfos, os Valar até estão esperando e tal. É algo esperado porque eles participaram da canção. Mas eles têm muita expectativa sobre os seres humanos. O que o Eru, o que Ilúvatar traçou para esse elemento da criação, que só ele cantou. Porque os demais elementos todos participaram da composição. E realmente a composição é uma ideia do dever. A composição foi designando cada coisa no seu lugar e já dando seu propósito. Seu propósito é esse. Seu propósito é esse. Só que eu acho interessante esse mistério que permeia a canção dos humanos. Porque fica um mistério realmente. Ninguém sabe como foi a composição dos humanos. E aí acho que vem esse aspecto misterioso do próprio ser humano. Porque os elfos, amiguinho, isso é interessante em Tolkien. Os elfos, eles têm um dever meio generalista na ideia da Terra-média. Eles existem para preparar a Terra para os humanos. Eles existem para auxiliá-los na criação. Então os elfos, eles não são, vamos dizer assim, uma criação misteriosa. Eles são uma criação meio que já pronta o seu propósito. E aí quando a gente vê os seres humanos, aí os seres humanos é um pouco diferente, porque daí a gente não tem detalhes do qual é a função deles. Tá, qual que é o dever? Eu não sei. E na verdade é mais ou menos isso que acontece com o ser humano de uma forma geral. Caindo tudo aqui porque a gata resolveu andar aqui. Maravilhoso. Ela andando aqui. Ela podia dar a volta por cima que ela tá fazendo, mas ela passou pelo microfone. Ela gosta de participar do cast. Ela ama. Mas enfim, os seres humanos a gente não tem detalhes, amiguinho, de qual que é esse destino. E aí acho que entra aquela peculiaridade, né? Cada pessoa tem realmente um dever individual. Diferente dos elfos, que tem um dever mais generalista de todos eles têm uma função, um papel, um propósito na criação. Não tem algo individual, é algo coletivo. Eles têm esse papel. O ser humano já tem esse aspecto individual. Talvez cada ser humano tenha o seu dever, o seu papel nessa história. Interessante. É muito bom quando a gente pega uma obra e ela é profunda desse jeito, né? Porque o Tolkien, ele teve tempo, e não tempo suficiente, infelizmente, para desenvolver tudo que ele queria dentro do universo do Senhor dos Anéis. Tem obras que não são tão profundas, mas é legal quando a gente pega uma obra que é profunda assim, dá pra confabular em cima dela. Mas esse é um elemento
nossa, é um dos elementos principais, eu acho, que é o Senhor dos Anéis, né? O Gollum, desde o primeiro filme, o Sam. Tem uma coisa que a gente olha no Sam, a gente olha nos Hobbits e a gente pensa assim, cara, por que essas criaturas pequenininhas estão se envolvendo numa coisa tão grande? É isso, eles têm ali a sua função, eles são mais importantes do que Legolas e Gimli, se você levar na moral. Porque o Pippin e o Merry. Eles influenciaram lá os Ents e foram muito importantes para mexer com os Ents. E aí depois, aí eu acho que foi o Pippin que foi pra Gondor, que foi importante lá. O Sam, cara, quem é Frodo sem Sam? A gente já falou sobre isso. Então é interessante isso que a gente vê na obra, que cada um tem a sua função e a gente pode jogar isso pra gente, né? Cada um tem a sua função, nossos trabalhos não são pequenos, a gente é importante, a gente é relevante, né, na vida das pessoas, mesmo que possa não parecer. E se não na vida das pessoas, no plano de Deus a gente é relevante, é importante a gente perceber isso. É nas pequenas coisas que a gente faz que a gente vai mudando esse mundão. Isso tudo, se a gente fosse para uma teologia, né, a gente chamaria de providência, né, a forma como Deus se relaciona com o ser humano e designa juntamente com o ser humano essas funções, esses papéis, o lugar de atuação de cada pessoa. Apesar de Tolkien não ser teólogo, creio eu que ele não perdeu de vista, durante a sua composição, esse conhecimento religioso que ele tinha da teologia que ele seguia, bem como a influência filosófica. Eu creio que há uma influência, assim, também da própria ideia da filosofia, dessa ideia de dever que a gente carrega ali no estoicismo. Mas acho que a teologia é um influente mais forte do que as outras coisas. Tem uma obra, meu amigo, mais recente, que é extremamente profunda, a qual nem eu nem você estamos tão habituados com ela, então a gente não consegue desenvolver tanto em cima dela, mas que tem um destino a ser tecido, que é o grande Roda do Tempo. E a frase que a Moraine, né? Moraine adora falar: que seja o que a roda tecer. Oh, Jesus, mulher chata. Eu acho que se você pegar o livro, sem brincar, a cada 5 frases dela, uma é: que seja o que a roda teceu. Ou já foi tecido pela roda. Uma variaçãozinha. Oh, meu Deus, como ela é dedicada à fé dela. Chega a ser irritante de tanta entrega que essa mulher tem ali para com a grande roda. É a saída que eles têm, né? É a saída que eles têm para a ideia de dever também, de certa forma, né? Não tem muito o que fazermos. Eu vejo, como o Beto falou, nós não somos peritos em Roda do Tempo, né? O Beto ainda já leu alguma coisa, eu nunca li nada, só acompanhei a série, a qual eu gostei muito, por sinal. Mas não domino muito qualquer ideia do autor sobre isso. Mas dá uma ideia, creio até, de determinismo das coisas. As coisas já estão determinadas. Não tem muito o que fazer. Essa é uma das saídas que a gente encontra nessa ideia de destino. Tipo, eu não tenho muito o que fazer. Minhas escolhas não vão mudar essa roda. Esse tear que já rodou bastante tempo. O meu papel, então, se a história já foi tecida, é me conformar a ela e caminhar de acordo com ela. Porque se eu caminhar em desacordo, eu só vou me frustrar, porque a história já foi traçada. Então eu só vou me frustrar e me desgastar em tentar mudar uma história que não tem mais jeito. É isso, e ponto, acabou. Meu Deus, você falando agora é que eu lembrei. Eu não vou lembrar o termo. Tem um termo que o Ogre, o Guier fala lá, que são pessoas especiais dentro desse tecer da roda, que é o dragão, né? Mas não só o dragão renascido, esses personagens, porque assim, a gente tem ali o dragão renascido, mas a gente tem todos esses amigos que estão ao redor dele. Todos eles são, e eu vou colocar um termo aqui que não é o termo, gente, me perdoa, são destinados, tá?
E o que são as pessoas destinadas? Elas são as pessoas que podem influenciar o tecer da roda. Então, de forma geral, é isso. As pessoas não podem mexer na roda. Elas vão seguindo o que a roda tece. Mas esses personagens, eles são importantes nessa influência do tecer da roda. Então, as ações deles influenciam o tecer da roda. E normalmente, quem que faz isso? Uma pessoa. Mas aqui, na história da Roda do Tempo, no primeiro livro, pelo menos, todos eles estão influenciando esse terceiro. Então, se eles vão mais para o bem ou mais para o mal, eles mexem nessa composição do que a roda está tecendo. A Moiraine, que é uma Aes Sedai, ela consegue ler esse tecer, mas ela não tem esse poder de influência. Eles têm. Olha só. E eu acho que isso é uma das partes muito mais frustrantes para ela e pro Guardião dela? pro guardião dela, que ele é muito resistente ao envolvimento de todo mundo na história. É bem diferente a forma como o livro e a série se abordam isso. Ele é muito resistente e ela fala assim, já tá feito, né? Então, quando um desses personagens decide entrar na aventura ou decide influenciar nas coisas, eles, pela vontade deles, eles mexem na roda e aí ela não tem mais mão pra mexer. Ela fala assim, eles já estão envolvidos, eu não posso fazer mais nada, tem que ser, vamos com eles, porque é o que a roda teceu. Então eu acho muito engraçado como a história trabalha exatamente isso. É uma história sobre destino, mas como algumas pessoas conseguem alterar, conseguem manipular, vamos assim, esse destino, mas eles não têm o controle do que eles fazem. É as ações deles que fazem com que todas as coisas ao redor comecem a tomar um rumo diferente. Pode ser um rumo bom ou ruim, eles não podem controlar esse rumo, mas as ações deles afetam esse rumo. É muito interessante isso. A roda do tempo. Que poder. Caraca, que poder. Os dragões têm muito poder nessa história. Isso sim. Mas se a gente for para pensar, a gente não tem controle sobre o nosso destino, mas as nossas ações, elas vão carregando a nossa vida para algum lugar. Então é o efeito borboleta. Lembra do filme? Sim, sim. E acho que talvez seja a dificuldade. Eu acho que isso vai ser unânime em tudo que nós vamos falar aqui. Todas as possibilidades que a cultura pop já explicou. Então talvez aí pro pessoal já ir percebendo isso, né? Acho que a variação, não, além da natureza da explicação, há uma constante. E a constante é a variação entre o nível de influência do ser humano e o nível de influência desse ser superior. Eu acho que é isso que vai determinando os passos. Existem explicações que aumentam muito a ação do ser humano nesse traçar. Existem explicações que aumentam muito a influência do ser divino nesse traçar. E aí existem aquelas que tentam deixar no equilíbrio de igual para igual ali, né? 50-50 para cada um nesse desenhar. Isso aí. Eu acho que é isso a maior diferença que a gente vai ter, porque todas elas vai ter um pouco de tudo. Se a gente voltar no Tolkien que a gente acabou de falar, você tem a canção, que é o elemento divino, mas você tem o sim e o não dos que são convidados para aquilo, né? O Frodo poderia ter dito não, né? O pessoal do Conselho de Elrond, quando monta a fraternidade, poderia ter dito não. Os dragões que foram convocados pela Aes Sedai na Roda do Tempo poderiam ter dito não e falar, não vamos sair desse vilarejo aqui, a gente não tá afim não, a gente quer ficar por aqui mesmo. Não dá muita opção pra eles não, meu amigo. Mas poderiam. Escolha as pessoas têm, né? Sim. Escolha tem de voltar atrás, de não querer mais seguir com ela. Inclusive, do meio do caminho, alguns deles vão meio que se separando ali, criando suas próprias jornadas, independentemente da Aes Sedai que os convocou, né? Isso mostra que eles têm uma certa escolha. Eles têm uma certa liberdade ali, que é o que vai influenciar o TC da roda, conforme o amiguinho já falou. Mas tem histórias, meu amigo, que trabalham com ideias mais fixas, assim como você falou, menos influência do ser humano e mais regras fixas. Eu acho que nessas histórias a gente pode colocar uma grande função de leis. São histórias pautadas em leis, regras definidas, assim como o nosso mundo físico tem as leis físicas e eu não posso atravessar uma parede, a não ser que seja o Flash, por exemplo. Algumas histórias são completamente pautadas em leis. E todo o desenvolver humano está limitado a essas leis, o que é muito interessante também a forma como elas se desenvolvem. E a gente
separou aqui o nosso amada, maravilhosa, franquia do Harry Potter. Ah, por que falar desse jeito dos nossos amigos Harry Potterianos? Porque é exatamente pautado nessa lei que o final se desenvolve. A E lei do apesar de eu amor. achar... Não, nem a lei do amor. Ok, a lei do amor é muito forte ali. Mas quando a gente pensa naquela bate final entre Harry e Voldemort, é a lei de quem domina, de quem tem o direito da varinha, né? É a lei que define e faz todo sentido, apesar de ser muito sem graça o embate final. Faz todo sentido dentro do universo construído ali de Harry Potter. Existem muitas leis das magia que a gente vai, desde a Pedra Filosofal, a gente vai tendo acesso, né? Leis pequenas. Então, por exemplo, menores de idade não podem usar magia, né, em casa. É uma das leis. Lá em Câmara Secreta a gente fica sabendo o que acontece quando alguém usa magia em casa sendo uma criança. Tem a lei de que os bruxos não podem usar magia no meio dos trouxas, né, porque isso é um segredo. Mas veja, são leis mais discretas, são leis mais normativas. É do dia a dia. Quando a gente vai amadurecendo em Harry Potter, a gente vai vendo que existem leis mais profundas. Existem leis mais desconhecidas que mesmo os mais sábios, porque Voldemort, apesar de ser um bruxo das trevas, ele é um cara que manja de magia, ele conhece muito de magia. Não é à toa que ele é o bruxo mais poderoso, em oposição ao Dumbledore, né? Mas ele é o bruxo mais poderoso do seu tempo. Então ele manja das coisas de magia, ele não é burro não. Só que ele, apesar dele ser muito bom e competente no conhecimento que ele tem de magia, ele não conseguiu dominar aspectos mais profundos dela. Que o Dumbledore, por outro lado, parece entender um pouco mais. Talvez não com profundidade, eu não acho que o Dumbledore entendia também com tanta profundidade assim, mas o Dumbledore conseguiu vislumbrar que existem coisas que, na verdade, o Voldemort não entende. O amor é uma delas, né? É uma grande magia ali que permeia Harry Potter. Uma magia muito bonita, né? Esse amor sacrificial. A gente comentou dela, né? Apesar de ser meio enfadonho, às vezes, ver lives gravadas. Nós temos uma live que a gente gravou em fevereiro sobre Harry Potter. Você pode dar uma ouvida lá. E ver com a gente, que a gente falou, inclusive, sobre isso. Essa ideia do amor sacrificial. Mas tem outras regras que são mais esquisitas, né? A regra as 3 relíquias da morte, por exemplo, né? A regra que permeia elas, a varinha das varinhas, O pedra fato da das 3 ressurreição. relíquias quebrarem as regras. São Pois peças é. que quebram as regras. É muito interessante isso também. Você ter objetos, artefatos com esse poder. Por quê? Porque foi feito um acordo, um desafio. E esse desafio foi cumprido. Então há também uma regra sobre isso. Sobre os desafios, sobre os acordos. Se as duas partes estão de acordo, essa regra vai entrar em ação. E ela afeta toda a dinâmica das outras leis. Ele tem uma varinha das varinhas, uma varinha indestrutível. A ideia da Pedra da Ressurreição é caótica, porque existe uma magia que diz que, né, a ressurreição não é bem a coisa mais adequada, né? A magia não existe para criar vida. Você tem uma pedra que traz pessoas de volta. Ela não tá criando vida, de certa forma. Ela não tá violando a lei propriamente dita. Não tá violando, mas ao mesmo tempo ela encontrou ali, na verdade, um subterfúgio, né? Um furo na lei para trazer alguém de volta dos mortos. Quebra o fluxo natural da vida. Sim. Aí você tem uma capa de invisibilidade que, diferente das outras, não inspira. Porque existem capas no mundo de Harry Potter, mas elas têm um prazo de validade, tem uma hora que desgasta ali o elemento, a magia, que deixa ela invisível. Mas a capa de invisibilidade Relíquia da Morte nunca desgasta, né? Ela deixa a pessoa invisível para sempre. E, inclusive, ela foi usada no conto das Relíquias da Morte, né? O conto dos irmãos Peverell, é o nome deles? Não lembro agora. Alguma coisa assim. Mas o conto dos 3 irmãos, o irmão que ganhou a capa de invisibilidade, ele usa para fugir da morte. E isso também é violar uma lei, não é nem da magia, é uma lei natural, né? Você usa a capa para se livrar da morte, e aí quando ele entendeu que era o momento dele, que ele falou, agora eu quero morrer, eu entendo que é o momento. Aí sim ele tirou a capa para a morte encontrá-lo. Olha só que coisa, ele violou a regra da natureza com esses 3 objetos, né?
É curioso o que Harry Potter faz, e eu acho que Harry Potter ele consegue fazer, ao mesmo tempo que engessa o traçar da vida, ele mostra que existem meios de flexibilizar mesmo esse destino. Sim. Nada é engessado. No caso, nós temos a história ali dos irmãos Peverell, né? Independente se ela é real ou não, né? Ou se é um conto dentro da história de ficção. Os irmãos Peverell enfrentaram a morte. Né? E eles mostraram que é possível, portanto, flexibilizar o destino, vamos dizer assim. Outro ponto dessa do destino muito interessante é o fato de que Harry só é o menino que sobreviveu por uma escolha de Voldemort. Poderia ter sido Neville. Sim. Aí temos Quem influências humanas. Quem que definiu o destino do Harry? O próprio Voldemort. Se o Voldemort tivesse ido atrás do Neville, quem sabe não seria o Neville o menino do destino. Eles tinham o mesmo padrão de configuração, né, diante da profecia. Então aquela profecia também pode ser que ela só vislumbrava parte do futuro, mas houve uma influência humana ali no agir, quem sabe? Novamente vem a questão da presença, né, das escolhas, das decisões. Uhum. A Lilia também escolheu sacrificar-se pelo filho. Ela poderia ter fugido com ele, ela poderia, sei lá, ter largado ele ali, tentar, embora seria uma mãe bem desumana fazendo isso, né, mas largar o filho ali e ter feito vivido de forma diferente, sei lá. Mas ela escolheu ficar ali, ela e o James, Thiago, escolheram ficar ali junto. Eles escolheram Pedro Pettigrew, né, que foi o traidor, poderiam ter escolhido outro indivíduo. Aí vem, a escolha foi humana, a escolha foi já algo traçado por leis da magia antigas. Então, claro, é insuportável. Eu não sei dizer, é um mistério. Mas tem interferências humanas aí sim. Outro que se pauta muito na lei é o nosso maravilhoso, já falamos sobre isso, Fullmetal Alchemist. Que, querendo ou não, os tabus em Fullmetal Alchemist são elementos ali basilares do funcionamento alquímico na história do anime, e apesar de não ter esse elemento divino propriamente dito como uma religião, os alquimistas eles mexem com a essência da verdade e da vida dentro do universo de Fullmetal, que é o próprio imagem de Deus. Ali, né, o portão da verdade tem aquele traçado, aquele desenho lá, que tem até Adonai no meio e tudo mais. É o entendimento de Deus ali na história. E tá tudo pautado em certas regras, e eles têm que viver essas regras. Ou, diante da quebra do tabu, como nós já falamos aqui também no outro cast, há consequências penosas. É o rebote, como eles chamam. Eu acho interessante na ideia da verdade de Fullmetal, apesar de não ter uma religião realmente formal, a gente vê essa discussão, vou resgatar o que a gente falou lá no início, de filosofia. Eu vejo nessa história do Fullmetal essa busca pela o que é a essência das coisas, porque a alquimia, ela manipula a forma como nós visualizamos as coisas. Então eu vejo algo que é uma pedra, de repente essa pedra vira fogo. Mas no final isso acontece porque eles têm algum elemento, portanto, indo para a explicação filosófica, comum. Tem uma essência comum nesses elementos todos. E eu vejo em Fullmetal essa busca, né? Eu vejo a verdade como essa essência. Né? Existe uma essência e existem limites que vocês podem ter para manipular essas essências. Vocês não têm um caminho aberto, não é uma casa da mãe Joana que vocês entram e fazem o que querem. Existem regras, existem normas, tanto é que os irmãos vão ser punidos por violarem um dos princípios dessas regras aí que a verdade estipulou, para que não virasse casa da mãe Joana. E aí novamente a gente vê a valorização do ser humano nesse processo. O ser humano é alguém que não é fruto de alquimias. Eu não crio o ser humano na alquimia. Assim como aí pegando a ideia lá, fazendo vínculo com a gente comentou sobre a canção do Tolkien. A canção ficou restrita à divindade. Os Valar não participaram. A alquimia também não participa do processo de criação. O elemento de criação do ser humano não é integrante da alquimia. É outra coisa. Eu não sei o que é também. A história não conta. Mas é outra coisa.
O ser humano é peculiar. Ele não é só um elemento da criação. Ele tem uma posição diferenciada na criação. A Bíblia fala isso também, né? É o nosso lugar diferenciado na criação. Isso aí, os mistérios. Tanto que tem uma parte de Fullmetal que é o bem no começo, que eles ajudam no parto, né? Do bebê. E aí o Eduardo, ele fica doido. Tipo, cara, tudo bem, ele só tem 15 anos, mas ele é um alquimista federal, ele estuda pra caramba, ele é inteligente pra caramba. Não é só mérito de bater a mãozinha. Ele estuda um monte, ele estudou muito, ele é inteligente. Mas diante de um simples nascimento de um bebê, ele fica maravilhado com a vida. E ele levanta exatamente essa questão. A gente, alquimista, não consegue fazer isso. Não faz parte. Consegue criar, não faz parte. E aí há maravilhas ainda na vida. Há mistérios, há coisas assim que, nossa, velho, não consigo explicar isso, mas é maravilhoso. O Fullmetal mostra isso muito bem. Sim. É uma obra tão boa, meu amigo. Não, muito boa. E Tirando Harry Potter, todas as obras que a gente falou aqui são muito boas. Ah, que nada a ver. Amiguinho, eu vou acrescentar mais uma aqui rapidinho que tem a ver com leis. Que a gente já falou em outros momentos, que é o próprio Nárnia, né? A Crônica de Nárnia também vai trabalhar com as leis, a lei da magia profunda. A gente é apresentado para essas leis lá no Leão da Feiticeira no Guarda-Roupa, né? No debate ali entre a feiticeira e Aslan. E nós ficamos sabendo que existe uma lei da magia profunda, a qual ambos pareciam estar presentes quando elas foram redigidas. Tanto a feiticeira quanto o Aslan participam da redação. Quem escreve essas leis não são eles, é o deus de Alenmar, é ele quem escreve essas leis. Mas Aslan e a feiticeira, como criaturas integrantes aí dessa corte celestial, eles estavam lá quando elas foram escritas. Só que a gente vê que Aslan tem um conhecimento mais profundo dessa lei, né? Porque Aslan é a figura de Cristo, né? Então ele é uma figura mais próxima, é o próprio Deus, vamos dizer assim, né? E o Aslan falou, tem coisa que a feiticeira também não entendeu, por isso que ela deu bola fora, né? Você pode ler a letra, mas a promessa por trás da letra é só para quem tem a ação do espírito. A feiticeira só conhecia, ela não estava dentro dos significados. Sim. E é interessante a gente ver que essa lei da magia profunda no Harry Potter, ela são leis... Harry Potter não, perdão, em Nárnia. Ah, tá. Ela é uma lei última, né? Então ela trata de assuntos grandiosos, que interferem no cotidiano, mas são grandiosos. Mexe com o destino eterno de pessoas, né? Mexe com destinos grandiosos das pessoas. E ela também pode ser quebrada em alguns momentos. A gente vê no Peregrino da Alvorada, né? Quando o ratinho chega com os demais nas terras de Alenmar. Eles conseguem chegar nas terras de Alenmar. Eles estão na porta do paraíso, só que eles não podem passar, com exceção de um, que é o ratinho. Ao ratinho, que é um herói fantástico, quem não deu Nárnia ainda, é emocionante até essa passagem no Peregrino da Alvorada. Porque pra esse pequeno guerreiro que ninguém dá nada, é um ratinho, gente, ninguém pensa que vai ser, mas é um guerreiro nobre, corajoso, enfrenta qualquer adversário em nome de Aslan. Ele tem uma fé, uma devoção. E aí quando ele chega às portas de Alenmar, o maior desejo dele sempre foi esse, né? Chegar nas terras de Alenmar. E ali o Aslan então fala pra ele, pra você eu vou dar o privilégio, se você quiser atravessar. E ele atravessa, é lindo, é chorável, eu choro bastante nessas cenas. Essa cena é muito boa. É muito bonito a gente ver, então... Mas é uma violação da lei, então é uma lei da magia, é uma lei... No livro, essa cena deles chegando, né, ali nessa praia. É muito bonito, né? Meu Deus do céu. Encontrando o Aslan ali, aquela explicar, é fantástico. Leonardo. Na minha opinião, os 3 primeiros contos de Nárnia, porque foram não na ordem que nos foi dada, os 3 primeiras composições de Nárnia, que é o Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e Peregrino da Alvorada, que são as 3 primeiras obras que o Lewis escreve da história de Nárnia, são as que têm os maiores ensinamentos a respeito de Nárnia. É inegável.
É inegável o impacto dessas 3 obras. As reflexões teológicas que ela apresenta, gente, são excepcionais. Não desmerecendo as O outras. resto acaba desenvolvendo mais a história fantasiosa e ficcional do que esses elementos, né? Sim. Você tem o Sobrinho do Mago, vai focar na criação, né? Tem o Cavalo e Seu Menino, que é uma história meio aleatória ali, né? Que surge, né? A terceira história. Mas tem sua importância também, tem seus ensinamentos. Tem a Cadeira de Prata, que eu lembro pouca coisa da Cadeira de Prata. É meio nebuloso na minha cabeça, a Cadeira de Eu preciso Prata. reler a Cadeira de Prata. De todos, ele é o que menos me pegou Pois na é. época que eu li, eu preciso relê-lo. E aí comigo também, porque é o que eu menos lembro. Pois é. Eu não sei se a história foi boa ou não, mas ficou nebuloso. E aí a última que é o juízo final, né? É como o fim das coisas. Mas enfim, eu só queria acrescentar Lewis, porque a gente falou tantos clássicos aqui da cultura pop e a gente esqueceu de Nárnia. Justíssimo. E aí, meu amigo, a gente volta para nossa pergunta basilar. Falando bonito hoje. Existe destino? Cara, eu acho que existe. Novamente, vai muito da nossa fé nessa história toda, né? Eu acho que existe sim uma entidade superior, existe um plano, existe uma história, mas existem as nossas escolhas que também integram essa história. E essas escolhas não estão determinadas. Essas escolhas estão acontecendo. Sem quebrar a soberania de quem está conduzindo essa história. É um troço difícil de entender, mas é isso. É isso aí. A gente não acredita em destino, né? Mas a gente acredita em Deus. E Deus é o Senhor do destino, se você preferir dessa forma, meu querido ouvinte. Então existe um plano divino. Eu gosto de pensar que a vida não é sobre mim. A vida é sobre o plano de Deus. Eu me sinto relevante dentro da minha insignificância, pensar que eu tenho uma função a cumprir nesse plano, que eu tenho algo a fazer nesse terceiro da roda divina. Ao mesmo tempo, obviamente, eu não sou ninguém importante, então eu sou extremamente substituível. E a minha vida, ela tá ali diante de Deus. Se for para ser usado ou não, quem vai definir é Ele. Então eu gosto de me valorizar, mas ao mesmo tempo saber qual é o meu lugar. Me valorizar por quê? Porque se Jesus se sacrificou por mim, há valor em mim. E há valor digno da morte do Filho de Deus. Mas também entender que, da mesma forma que há valor, não é tão valoroso quanto o plano absoluto de Deus. Então a história não é sobre eu e sobre o que eu vou fazer, mas a história é sobre esse plano de redenção e como eu posso ajudá-la. Mas a história é sobre ele. Eu acho que uma história que me ajuda a entender essa relação entre o meu lugar no plano de Deus e minha contribuição com essa história e a grande história que Deus tem traçado, que eu acho legal. O Beto usou a ideia história e eu também uso a mesma palavra sempre que eu vou para a sala de aula. Deus tem uma história, ele sabe o início, ele sabe o meio e ele sabe o fim. Só que existem muitas influências por trás dessa história. Tem muita coisa acontecendo. Só que apesar de ter muita coisa acontecendo, o fim é o mesmo. É o fim que a Bíblia já fala pra gente. A Bíblia já dá o fim da história. Esse fim não vai mudar, ele já tá traçado. É isso. Então a ideia de história eu acho que ilustra bem o negócio. Daí você rompe com a ideia de determinismos. Deus conhece a história. Os caminhos para chegar a esse fim da história estão sendo traçados. Isso sim estão sendo traçados. Mas uma história que me ajuda a tentar ter mais tranquilidade, talvez, e mais fé nisso, é a história de Esther. Eu acho maravilhosa a história de Esther. Quem aí ainda não leu eventualmente o livro de Esther, acho que vale a pena a leitura, em especial o capítulo 4. Esther não era para ser rainha, no fim virou rainha. Era uma rainha improvável, mas passa ali no teste seletivo, né, na prova de seleção. Vira rainha ali do rei Assuero, sendo uma judia. Portanto, ela tem uma posição de autoridade diante do povo, e principalmente uma posição próxima diante do rei.
E quando o rei traça um decreto, por influências do Amã, para destruir o povo hebreu, o Mardoqueu fala: ó, Esther, chegou a tua hora e tal, tá na hora de você se mexer. Só que a Esther tá com medo, e ela fala: eu tô com medo, né? E aí vem uma famosa frase do Mardoqueu que falou: ó, se você não quiser, não tem problema. Porque Deus, o fim da história, Deus já traçou. E ele vai nos livrar. Porque isso é promessa, isso é aliança. Deus vai livrar o seu povo desse momento de tribulação. Então, ó, veja, Deus traçou o destino. Mas cabe a você, Esther, decidir: eu vou fazer parte disso ou não. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero ser o instrumento que Deus vai usar para que esse destino seja traçado. Aí nós temos o elemento humano participando aqui desse processo. Existe uma decisão que foi dada inclusive a nós, amiguinho, que temos aí chamado ministério, que fomos fazer teologia por vocação, não por profissão, mas por entendermos que Deus nos vocacionou para isso. A gente poderia ter dito não. A gente ainda pode dizer não para muita coisa, inclusive, né? Isso quer dizer que a história de Deus parou? Não, a história de Deus continua. Ixi, ele não depende de mim e do Beto para essa história ser traçada. Não depende de você que está nos ouvindo. E graças a Deus por isso que ele não depende de nenhum de nós. Mas ele convida a gente diariamente, né? E aí, vocês vão participar? Vocês vão fazer isso que eu tenho chamado vocês para fazer? Eu acho que a Bíblia trabalha nessa linha. Existem coisas que Deus determina, que Deus faz, sim, existem. Mas existem coisas que ele tem uma grande história e ele convida. E aí, vocês vão fazer parte disso? Eu dei dons, eu dei talentos. Como que vocês vão responder? Eu coloquei vocês no posto de reis, rainhas do povo. Vocês vão se omitir ou vão assumir a responsabilidade dessa posição em atendimento ao meu chamado e aquilo que tem surgido, né? E eu gosto como Deus ele é insistente em alguns pontos, né? Glória a Jonas Deus, é né? uma história que me mostra a insistência de Deus em dar a chance pro ser humano fazer parte. Elias é uma história que me mostra a insistência de Deus em dar a chance da pessoa fazer parte. E Paulo é uma história de que me mostra isso. Deus foi atrás de Paulo naquela: ó, Paulo, você já está vivendo o seu coração voltado para mim, mas as ações estão erradas. Então, deixa eu me revelar aqui para você cair do cavalo. Não fala isso que as pessoas vão acreditar. As pessoas não vão acreditar porque as pessoas viram o nosso cast sobre o efeito Mandela Gospel, onde nós desmentimos isso. E se não viu, vai lá ouvir agora. Paulo, depois que acabar isso aqui, vai lá ouvir, pelo amor de Deus. Recebi alguns feedbacks, amiguinhos, falando assim: meu Deus, eu achei que essa frase era bíblica. Misericórdia. Não só essa, outras frases. Mas assim, é isso, Deus ele dá chances pra gente, né? Nessa misericórdia dele. Eu separei aqui pra gente também um texto absolutista de Deus. O Lucas mostrou pra gente Deus dando a opção: ó, vai acontecer, você pode fazer parte disso. Mas como ele falou, o destino tá traçado, né? O final já tá feito. E tem um texto em Romanos 9 que ele é meio absolutista, né? Texto difícil. Me dá trabalho em sala de aula esse texto. Sério? Me dá trabalho. Caraca! Não, porque pra mim esse texto é simplesmente a predestinação divina explícita. É isso. Romanos 9 a 11 me dá trabalho. 9 a 11. No caso aqui, o Paulo tá falando sobre quem é bom, quem é mal, o que aconteceu, a história de Israel. Ele tá discorrendo lá, né? E aí ele fala assim, quando ele fala sobre o o Jacó e o Esaú, né? Que ele fala no 13, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E aí o próprio Paulo fala: então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, se isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. É a parte do destino que a gente está falando aqui, gente, que o ser humano não vai influenciar. O final da história, ele tá escrito. Então, dentro disso, às vezes a gente pensa: mas nossa, será que Deus vai mandar todo mundo pro inferno? Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, que ele vai ter compaixão de quem ele quiser ter compaixão.
E isso está dentro dos preceitos divinos. Isso está dentro dessa, quem sabe... Soberania, decretos. Com certeza da soberania. Tem a ver com a presciência de Deus, né? Deus já sabe o final da história. Ele está consciente do final da história. E é isso. E a nossa salvação ela é individual, no sentido de que a gente não pode carregar o peso da escolha dos outros. Se as pessoas escolhem viver ações que vão os afastar de Deus, apesar do conselho dos justos, a gente não pode carregar um peso por causa das escolhas deles. Porque a misericórdia de Deus é para cada um conforme a vontade dele, dentro da misericórdia e da compaixão dele. Esse texto, ele é muito importante. Pode te dar trabalho na sala de aula, mas ele é muito importante. Eu vejo nesse texto também um ensinamento, acho que soma-se ao que o amiguinho falou, a ideia da graça mesmo, né? No final das contas não são nossas obras e o que nós fazemos que nos confere algum tipo de mérito, né? Diferente de Esther, que Esther está trabalhando a questão de vocação, de chamado, de responsabilidade. A discussão de Romanos é mais profunda, né? Ela entra já no mais amplo, né? Que é destino eterno, né? Das coisas. Destino final é destino eterno. Então é o que vai acontecer lá no final dos dias. E aí, novamente, a gente vê a graça entrando em ação. Não são as nossas ações que vão definir o meu lugar na eternidade, mas é a misericórdia de Deus. É a misericórdia. Porque a salvação é pela graça. Isso é um ensinamento que o Novo Testamento, não só o Novo, o Antigo, eu sempre falo para meus alunos que no Antigo também tem graça. Tá? É um ensinamento presente na Bíblia toda. Não é por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos, pensamos, ou que intencionamos ser ou fazer, mas é de fato a misericórdia de Deus. É Ele quem vai decidir as coisas. Ele é Deus, é isso que a Bíblia mostra. Não é um Deus que afaga o nosso ego, é um Deus que é soberano, que é grandioso e que no final das contas é Ele quem define o destino final dessa história. Não é o ser humano. Então a gente se rende a esse Deus, gente. Eu, pelo menos, escolhi me render a Ele. Foi a escolha que eu fiz quando eu tomei ciência dessas coisas. Melhor escolha que fizemos na nossa vida. Com certeza, gente. Mas, nossa, eles vivem então uma vida sem saber o destino, não, porque o mesmo texto de Paulo, só que daí em Efésios, diz que o Espírito Santo, ele testifica. Não, Romanos também tem, Romanos 8 também vai ter. O próprio Deus representado na pessoa do Espírito Santo, testifica no nosso coração de que nós somos filhos, né, de que nós somos herdeiros. Então eu, Beto, e talvez você que está nos ouvindo, tenha essa convicção, né, na sua experiência, na sua caminhada com Deus. Mas você tem um outro também, né, amiguinho? Tem lá em Tiago também, né? Uma lição. Isso, Tiago é um cara mais prático. Exato. Tiago é um cara mais sobre as escolhas da vida, sobre as ações práticas. Em Tiago 4 ele fala sobre a audácia que as pessoas têm de planejar o futuro. É muito engraçado, né? Ouçam agora, vocês que dizem, Tiago 4,13: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. 14. Vocês não sabem vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam por suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Aí ele vai lá e bate um pouco nos caras. Eu gosto de Tiago, dessa pegada prática dele, mas é um pouco dessa questão do o futuro a Deus pertence. Provérbios ensina a gente a traçar planos, né? Os planos são dos homens e o realizar é de Deus, se eu não me engano é isso. É uma frase que poderia ser um efeito Mandela, olha só. Os planos são nossos, a gente tem que ter planos, a gente tem que traçar planos. Jesus fala numa das parábolas dele lá em Lucas, né? Quem que constrói uma torre não senta antes para calcular o valor da torre, para ver se vai poder. A gente tem que traçar plano. Mas uma vez que a gente traça os planos, a gente tem que deixar esses planos na mão de Deus e vincular esses planos com os planos de Deus. Eu acho muito legal a ideia de que Deus não sonha, Deus tem plano. Já está traçado o que Ele quer pra gente. E aí a gente tem que fazer isso. Então, essa coisa de, não, porque eu tenho planos de... E aqui, o Tiago, ele é pontual. Dinheiro.
pessoas com planos de ganhar dinheiro, ou seja, planos profissionais de vida. Mas quem é a gente? A gente é como neblina, nós somos neblina, a gente vai passar, a gente vai se dissipar. Então a gente tem que vincular essas nossas ações para com os planos de Deus. E aí vai dar certo. Isso pode evitar muita frustração. Uma outra questão interessante do Tiago, e acho que é o foco, o ensinamento bíblico, né? Não, entender que nós temos um destino, sim, tem uma grande história, Deus é o grande senhor dessa história, mas não perdermos de vista de que existem questões, gente, que nós vamos decidir mesmo, não adianta, né? Tiago dá o alerta para que, apesar de sermos nós que vamos decidir, que a gente esteja submisso ao direcionamento de Deus, mas tomar cuidado com algumas decisões corriqueiras, né? É um exemplo que eu vejo muito, né? Namoro. Namoro é um troço que as pessoas ficam bitoladas da vida, né? Tem que entender que questões de namoro somos nós que vamos tomar decisões baseadas no que nós temos lido, orado, sentido, mas a decisão final vai acabar sendo nossa, né? Sobre sim ou não. A roupa que a gente vai vestir, é nós que vamos decidir. A gente vai acordar, vai abrir o guarda-roupa e vai escolher a roupa. O caminho que a gente vai fazer pro trabalho, a gente vai decidir. Só que, lógico, se a gente tá numa vida de constante oração, essas escolhas, de certa forma, estão agradando aí o nosso Deus e tudo mais. Tiago é bem prático, ele fala de dia a dia, como o Beto já destacou. É isso então, meus amigos, muito obrigado por ouvir mais uma vez dois nerds aqui falando sobre divagações e nerdices. E hoje a gente falou de bastante coisa, né, meu amiguinho? Demos vários exemplos, conseguimos sair de Senhor dos Anéis, gente. É uma conquista. Saímos. A gente começar Senhor dos Anéis e conseguir sair foi maravilhoso. Deus transforma. Não, Deus não transforma. Eu tô sentindo falta de falar de Tolkien mais um pouco. Eu falo pouco aqui no Dois Nerds de Tolkien. Obrigado, por pouco, misericórdia. Obrigado pelo seu tempo, meu amiguinho. Imagina, eu que agradeço pelo seu tempo, pela nossa audiência. Obrigado por você que tá aqui também nos ouvindo. Segue a gente lá no YouTube, segue a gente no Insta, segue a gente no Maratone. A gente vai estar lendo alguma coisa aí, segue a gente lá e lê com a gente ali os livros, tá bom? Um beijo e um queijo, meu povo.